Em uma festa cheia de olhares e taças erguidas, uma mulher chegou com o coração calado, mas a alma em guerra. A outra, grávida e toda confiante, tinha certeza de que o mundo finalmente era dela. O homem entre elas achava que podia ter tudo, sem perder nada. Mas naquela noite, a verdade estourou com mais força do que qualquer brinde. Antes de conhecer essa história de arrepiar, não esquece de se inscrever aqui no canal. No salão principal do Hotel Imperial, o dourado cintilava. Não apenas nas opulentas decorações ou nos talheres de prata que refletiam as luzes dos lustres de cristal, mas, sobretudo, no vestido que envolvia o corpo de Lívia. Um tecido que parecia roubar o brilho das estrelas, desenhado para chamar a atenção, para gritar vitória. Ela caminhava ao lado de Ricardo, o homem que, para muitos ali, era a personificação do sucesso, da riqueza, do poder. Para Lívia, ele era a peça final de um quebra-cabeça meticulosamente montado. A mão dela, delicada e adornada por uma joia recém-adquirida, repousava sobre o braço dele, enquanto a outra, instintivamente, tocava o ventre protuberante. Ali, sob o tecido luxuoso, crescia o filho que, em sua mente, seria o selo definitivo de sua nova posição, a garantia de que aquele mundo de luxo e privilégios era agora o seu lugar. Ela sorria para os convidados, um sorriso largo e confiante que mal disfarçava o triunfo. Brindava com champanhe sem álcool, sentindo o borbulhar da bebida e da vitória em suas veias. O plano tinha funcionado. Ou assim ela, em sua arrogância juvenil, acreditava. Meses, não, anos. Anos de observação, de paciência calculada, de movimentos precisos como os de um jogador de xadrez, antecipando cada jogada do adversário. Lívia havia entrado na empresa de Ricardo como uma secretária qualquer, uma jovem ambiciosa entre tantas outras. Mas ela não era qualquer uma. Antes mesmo de cruzar a porta daquele escritório pela primeira vez, ela já sabia cada passo do homem que desejava. Conhecia sua fortuna, ostentada em carros importados e jantares exclusivos. Sabia do prestígio que ele construíra, da imagem impecável que cultivava na sociedade. E claro, sabia da vida confortável que ele levava ao lado de Helena, uma mulher que, aos olhos de Lívia, não sabia valorizá-lo. Helena era elegante, discreta, talvez até bondosa demais. Mas para Lívia era apenas um obstáculo, uma figura pálida que não compreendia a verdadeira essência de um homem como Ricardo. Lívia, por sua vez, era o oposto. Jovem, sim, mas com uma maturidade precoce forjada na escassez. Ambiciosa até a medula, com uma perspicácia aguçada para identificar as fraquezas alheias e usá-las a seu favor. Ela estava decidida a subir, a conquistar seu lugar ao sol, nem que para isso tivesse que queimar algumas pontes. Começou conquistando a confiança do patrão, com sua eficiência impecável, sua dedicação quase obsessiva. Depois veio a sedução sutil, os olhares prolongados, os toques acidentais. Em pouco tempo, conquistou o corpo dele. E por fim, aquilo que Ricardo em sua cegueira pensava ser o coração. A notícia da gravidez, para Lívia, não foi um acidente, mas o cheque-mate perfeito, o golpe final. Ela sentiu que era a hora de virar o jogo de vez, de arrancar a máscara da discrição e exigir o que, em sua mente, já era seu por direito. Pressionou Ricardo com lágrimas e ameaças veladas. Exigiu reconhecimento, um lugar oficial ao seu lado. Ele, um homem de negócios acostumado a ter tudo sob controle, viu-se dividido entre a culpa que o corroía por dentro e o desejo avassalador que Lívia ainda lhe provocava. Hesitou, tentou negociar, mas Lívia foi implacável. Ela queria tudo e queria agora. Ricardo, encurralado, decidiu que faria as coisas do seu jeito, à sua maneira grandiosa e pública. Anunciaria a separação na festa mais prestigiada do ano, diante de empresários, políticos e socialites que formavam a nata da sociedade. Seria um espetáculo, uma declaração de que sua nova vida, seu novo amor, sua nova família começavam ali, sob os holofotes e os olhares de todos. Ele planejava o brinde, as palavras cuidadosamente ensaiadas, a imagem de um homem que, apesar de tudo, era dono de seu destino.
Mas o que Ricardo não sabia em sua ilusão de controle era que a mulher que ele planejava abandonar estava não 2, mas muitos passos à frente. Helena, a esposa discreta e aparentemente ingênua, havia sentido o cheiro da traição no ar. Não era apenas intuição feminina. Era a percepção aguçada de uma mulher que conhecia cada nuance do homem com quem havia dividido a vida por anos. Suspeitando do pior, ela agiu com a mesma frieza e precisão que a tornaram uma empresária de sucesso. Contratou um profissional, um detetive particular conhecido por sua discrição e eficácia. Fotos foram tiradas, flagrantes que desmascaravam a farsa. Conversas foram gravadas, sussurros de amor e promessas que agora soavam como sentenças. E o mais importante, Helena redescobriu cláusulas enterradas num contrato assinado sem atenção, anos atrás, no auge da empolgação do noivado. Documentos que, com uma clareza assustadora, diziam que, se ele a traísse, perderia tudo. Não apenas os bens que havia acumulado, mas a reputação, a carreira, o futuro que ele tanto prezava. A festa já estava em seu auge quando ela chegou. De preto. Não um preto qualquer, mas um vestido que abraçava suas curvas com uma sobriedade quase desafiadora. Discreta em sua entrada, mas letal em sua intenção. Helena caminhou pelo salão, os olhos fixos na mesa central, onde Ricardo e Lívia celebravam o que acreditavam ser o começo de uma nova era. Não havia raiva explícita em seu rosto, apenas uma determinação gélida. Cumprimentou-os com um sorriso que não chegava aos olhos, sentou-se à mesa e esperou. A paciência de Helena era uma arma tão afiada quanto qualquer lâmina. Ela sabia que ele faria o anúncio durante o brinde diante de todos. E assim que Ricardo pegou a taça de cristal, levantando-se com a pose de um vencedor, prestes a receber os aplausos, Helena se adiantou. Com um movimento suave, quase imperceptível para a maioria, ela se aproximou do microfone. A voz, calma e firme, ecoou pelo salão, silenciando o burburinho. A verdade foi exposta com uma precisão cirúrgica, cada palavra um corte limpo e profundo. Fotografias de Ricardo e Lívia em momentos íntimos surgiram nos telões estrategicamente posicionados. As gravações das conversas secretas foram amplificadas pelas caixas de som, revelando promessas vazias e planos sórdidos. O contrato, aquele mesmo que Ricardo havia assinado sem ler, foi lido em voz alta, cláusula por cláusula, expondo a ruína iminente. A elite presente, acostumada a escândalos discretos e sussurros nos bastidores, ficou em choque. O homem que todos consideravam um exemplo de sucesso foi revelado como um oportunista, um farsante. Lívia, a amante grávida, antes radiante em seu vestido dourado, viu o sorriso congelar em seus lábios. Seus olhos, antes cheios de triunfo, agora refletiam o terror e a humilhação. Ela descobriu ali, diante de centenas de olhos curiosos e julgadores, que o luxo que acreditava ter conquistado nunca pertenceu a Ricardo. Tudo, absolutamente tudo, vinha da fortuna da família de Helena, a mulher que agora dominava o palco, a verdadeira rainha daquela noite. O castelo de areia de Lívia desmoronava em segundos, levando consigo não apenas seus sonhos, mas a dignidade que ela, por ambição, havia jogado fora. O silêncio que se seguiu à leitura do contrato foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Não era um silêncio de respeito, mas de choque, de incredulidade. Os convidados, antes tão ávidos por fofocas e brindes, agora pareciam estátuas, seus olhos fixos no palco improvisado onde a tragédia se desenrolava. Ricardo, antes tão imponente, estava pálido, o champanhe escorrendo pela taça que tremia em sua mão. Sua boca abria e fechava, mas nenhuma palavra saía, apenas um som gutural de desespero. Ao seu lado, Lívia, o vestido dourado agora parecendo um sudário, desabava sobre a cadeira, as mãos cobrindo o rosto em uma tentativa inútil de se esconder do julgamento que a cercava. As lágrimas, antes de triunfo, agora eram de vergonha e pavor. Helena, por outro lado, mantinha-se ereta, a voz ainda ressoando no salão, a personificação da calma em meio ao caos que ela mesma havia orquestrado. Não havia triunfo explícito em seu semblante, apenas a frieza de quem cumpriu uma missão.
Ela desceu do palco com a mesma dignidade com que subira, ignorando os olhares e os murmúrios que começavam a se espalhar como fogo. Sua saída foi tão calculada quanto sua entrada, deixando para trás um rastro de perguntas e a certeza de que aquela noite jamais seria esquecida. Nos dias que se seguiram, o escândalo tomou conta das manchetes. Ricardo, antes um nome respeitado nos círculos empresariais, tornou-se sinônimo de traição e ruína. Sua imagem, cuidadosamente construída ao longo de anos, desmoronou em questão de horas. A empresa, que levava seu nome e era seu maior orgulho, começou a sentir os efeitos da desmoralização. Acionistas se revoltaram, parceiros comerciais romperam contratos e a imprensa, sedenta por cada detalhe sórdido, não deu trégua. Ele se viu demitido do conselho de administração, expulso dos clubes que frequentava e seus bens, antes tão abundantes, foram congelados pela justiça, aguardando a execução das cláusulas do contrato pré-nupcial. De repente, o homem que se gabava de ser um self-made man descobriu que tudo o que possuía era, na verdade, um empréstimo da vida e que o prazo para a devolução havia chegado. Lívia, por sua vez, vivia seu próprio inferno particular. A gravidez, antes motivo de orgulho e ferramenta de ascensão, agora era um fardo, um lembrete constante de seu erro. Ela se viu sozinha, abandonada por Ricardo, que, em sua própria desgraça, não tinha mais tempo ou paciência para as lágrimas dela. A família, antes tão orgulhosa de sua conquista, agora a olhava com desaprovação e vergonha. O apartamento que Ricardo havia alugado para ela foi desocupado e Lívia se viu forçada a voltar para a casa de sua mãe, um pequeno sobrado na periferia, longe do brilho e do glamour que ela tanto cobiçava. Os olhares de pena e julgamento a seguiam por toda parte e o futuro, antes tão promissor, agora parecia uma névoa densa e assustadora. Enquanto Ricardo empacotava as poucas roupas que ainda podia chamar de suas na casa que não era sua, e Lívia chorava entre os escombros do próprio erro e da ambição desmedida, uma carta anônima chegou ao escritório de Helena. Não era um e-mail ou uma mensagem de texto, mas uma folha de papel amarelado escrita à mão com uma caligrafia um tanto trêmula. O envelope não tinha remetente, apenas o selo dos correios e o endereço de sua empresa. Helena, acostumada a correspondências formais e contratos milionários, abriu-a com uma curiosidade incomum. A carta era curta, mas cada palavra era um punhal. Revelava que não era a primeira vez que Ricardo havia enganado alguém, que a história com Lívia era apenas a repetição de um padrão. Em outra cidade, anos antes, ele havia se casado com uma mulher simples, uma jovem idealista que acreditou em suas promessas de amor eterno. Engravidou-a, e quando a gravidez se tornou visível e a vida de casal começou a exigir responsabilidades, ele simplesmente desapareceu, sem deixar rastros. A carta trazia o nome de uma criança, hoje com 8 anos, um filho que ele abandonara sem olhar para trás, sem sequer saber se era menino ou menina, se estava bem ou se precisava de algo. O nome da mãe e da criança, a cidade onde viviam, tudo estava ali, detalhado com uma precisão que gelou o sangue de Helena. A princípio ela duvidou. Seria uma armadilha, uma tentativa de desviar o foco, mas a descrição era tão vívida, os detalhes tão específicos, que uma semente de dúvida se plantou em seu coração. Helena, que não deixava nada ao acaso, decidiu investigar. Usou os mesmos contatos que a ajudaram a desmascarar Ricardo e Lívia, instruindo-os a serem ainda mais discretos. Em poucos dias, os relatórios começaram a chegar. Fotos, certidões, depoimentos de vizinhos e conhecidos. Era tudo verdade. O homem que ela amou, o pai de seus filhos, ainda que não biológicos, mas criados por ela com todo o carinho, era um manipulador em série, um reincidente que repetia o mesmo padrão: seduzir, explorar, abandonar. A nova amante, Lívia, não era a única vítima. A criança que ela esperava não era o primeiro filho abandonado por Ricardo. Aquele homem que parecia dividido entre duas mulheres, um adúltero arrependido, era, na verdade, um predador que se alimentava da ambição e da ingenuidade alheias. Ele não estava dividido. Ele estava calculando,
sempre um passo à frente, buscando a próxima presa, o próximo golpe. Ao saber de tudo isso, Lívia, agora arruinada e sem perspectivas, foi tomada por algo novo e avassalador: vergonha. Não apenas a vergonha pública de ter sido desmascarada, mas uma vergonha íntima, profunda, que a consumia por dentro. Sentiu-se usada, não apenas por Ricardo, mas também por si mesma, por ter permitido que a ambição falasse mais alto que o bom senso, por ter ignorado os sinais, por ter se cegado pela promessa de uma vida de luxo. A criança em seu ventre, antes um troféu, agora era um peso, um lembrete constante de suas escolhas desastrosas. Helena, por sua vez, viu na revelação da carta anônima uma confirmação cruel, mas necessária. Não havia o que salvar. O homem que ela conhecia era uma fachada, uma ilusão. A dor da traição se misturava agora com uma sensação de alívio, a certeza de que havia se livrado de um fardo pesado. A humilhação pública, antes um golpe, transformou-se em um catalisador para uma nova fase. Nos meses seguintes, os papéis se inverteram de forma dramática. A mulher que foi humilhada publicamente se tornou um símbolo de força, de resiliência, de reconstrução. Helena, antes discreta e reservada, assumiu novos projetos em sua empresa, expandiu seus negócios e sua história de superação se tornou inspiração. Ela palestrou sobre empoderamento feminino, foi homenageada em eventos sociais e sua imagem, antes ligada apenas à fortuna do marido, agora brilhava por sua própria luz. Já os dois que tentaram enganá-la viviam à margem, na sombra do escândalo. Ricardo, demitido, rejeitado por todos os seus antigos contatos, morava com a mãe em um pequeno apartamento, sustentando 2 filhos, o de Lívia e o outro, que ele mal conhecia, com o pouco que ganhava num subemprego humilhante. Sua arrogância havia sido esmagada, e seus olhos, antes cheios de ambição, agora carregavam o peso do arrependimento e da derrota. Lívia, a ex-secretária que sonhava alto, cuidava sozinha do bebê num quarto apertado, sustentada por trabalhos temporários e pelos olhares de julgamento que a seguiam por onde quer que fosse. O dourado de seu vestido havia se transformado em cinzas, e o triunfo que ela tanto almejava era agora apenas uma lembrança amarga de uma ambição que a levou à ruína. Os meses se arrastavam, pesados e implacáveis, para Ricardo e Lívia. A vida que antes parecia um tapete vermelho estendido a seus pés havia se transformado em um campo minado de humilhações e privações. Para Ricardo, o outrora magnata, cada dia era um lembrete cruel de sua queda. Ele, que antes ditava ordens em salas de reunião luxuosas, agora passava suas manhãs em um pequeno depósito, conferindo estoques e empilhando caixas. O cheiro de papelão e poeira substituíra o aroma de café importado e perfumes caros. Seus ternos impecáveis foram trocados por um uniforme desbotado e seus sapatos de couro lustroso por botas de segurança. A casa de sua mãe, um lar modesto que ele visitava raramente antes, tornou-se seu refúgio e sua prisão. Dona Lúcia, uma mulher de fé inabalável e língua afiada, não poupava o filho de sermões e olhares de desaprovação. Eu avisei, Ricardo. Quem planta vento, colhe tempestade, ela repetia, enquanto ele tentava engolir o almoço sem gosto. O orgulho de Ricardo, antes inflado e inquebrável, agora se esfarelava a cada dia. Ele evitava espelhos, temendo ver o reflexo de um homem derrotado. As poucas economias que lhe restavam eram engolidas pelas pensões dos 2 filhos, o de Lívia e o outro, aquele que ele mal conhecia, mas que agora era uma responsabilidade legal e financeira inescapável. O ressentimento borbulhava em seu peito, uma mistura de raiva por Helena, desprezo por Lívia e uma profunda autocomiseração. Ele sonhava com a vingança, com a volta por cima, mas a realidade o puxava para baixo com a força de um imã. Lívia, em seu pequeno quarto na casa da mãe, vivia uma versão ainda mais cruel do mesmo pesadelo. O bebê, um menino de olhos grandes e curiosos, era a única luz em sua escuridão, mas também o maior peso. As noites eram longas, embaladas pelo choro do filho e pelo eco de suas próprias lamentações. O vestido dourado, antissímbolo de seu triunfo, jazia esquecido no fundo do armário.
uma relíquia de uma vida que nunca foi sua. Ela tentava encontrar trabalho, mas as portas se fechavam uma a uma. Seu nome, antes associado ao escândalo, agora era sinônimo de aquela que tentou dar o golpe. As agências de emprego a olhavam com desconfiança, os antigos colegas a evitavam e os olhares de julgamento a seguiam nas ruas, nos ônibus, até mesmo na padaria do bairro. O orgulho de Lívia, antes tão robusto, foi substituído por uma vergonha corrosiva. Ela se sentia uma pária, uma mulher marcada. A ambição que a impulsionara por toda a vida agora parecia uma doença, uma maldição. Ela via as notícias de Helena, a ex-esposa, ascendendo, palestrando, sendo ovacionada. Um misto de inveja e uma estranha, quase imperceptível, admiração brotava em seu peito. Helena havia jogado o jogo de forma mais inteligente, mais fria, mais eficaz. Lívia, em sua pressa e arrogância, havia subestimado a adversária. A vida de Helena, por outro lado, florescia como um jardim após uma tempestade. A humilhação pública, que para muitos seria o fim, tornou-se o trampolim para uma nova fase. Ela não se escondeu, ao contrário, abraçou a narrativa de superação. Sua empresa, antes vista como um anexo da fortuna de Ricardo, agora era reconhecida por sua própria força e inovação. Helena se tornou uma figura inspiradora, uma voz para mulheres que, como ela, enfrentaram a traição e a adversidade. Ela palestrou em conferências, concedeu entrevistas e sua história se tornou um best-seller instantâneo, transformando sua dor em um farol de esperança para tantos. Apesar do sucesso, Helena não se deixou cegar pela glória. Ela sabia que a vida pública era um palco e que nem todos os aplausos eram sinceros. Havia novos oportunistas à espreita, pessoas que tentavam se aproximar de sua nova imagem, de seu novo poder. Mas Helena havia aprendido a lição. Seus olhos, antes talvez um pouco ingênuos, agora eram mais perspicazes, capazes de discernir a verdade por trás dos sorrisos falsos. Ela se cercou de pessoas leais, de amigos que a apoiaram nos momentos mais difíceis e de profissionais que a ajudaram a consolidar seu império. Em raras ocasiões, um pensamento sobre Ricardo ou Lívia cruzava sua mente. Não havia mais raiva, apenas uma espécie de pena distante. A vingança, ela percebeu, não era o que a impulsionava. O que a movia era a reconstrução, a prova de que era capaz de mais do que apenas ser a esposa de. Ela havia resgatado sua dignidade, sua voz e, mais importante, sua própria identidade. E ao fazer isso, ela se libertou não apenas de Ricardo, mas da expectativa de ser definida por qualquer homem. Enquanto Helena assinava contratos milionários e era aplaudida de pé, Ricardo e Lívia se afundavam ainda mais em suas respectivas misérias. Ele, em sua amargura, culpava o mundo por sua desgraça. Ela, em sua solidão, começava a questionar não apenas suas escolhas, mas a própria essência de sua ambição. O que ela realmente queria? O luxo? O poder? Ou apenas ser vista, ser reconhecida, ser alguém? As noites eram longas, e a cada choro do bebê, Lívia sentia um nó na garganta, uma mistura de amor e desespero. Ela sabia que precisava mudar, mas não fazia ideia de como. A vida, que antes era um jogo de xadrez, agora parecia um labirinto sem saída, e ela estava perdida, sem mapa, sem bússola, e sem o brilho do dourado para guiá-la. Enquanto Helena ascendia a patamares nunca antes imaginados, Ricardo e Lívia continuavam presos em suas próprias armadilhas, cada um lidando com o peso de suas escolhas de maneiras distintas. Ricardo, mergulhado em uma amargura crescente, recusava-se a aceitar qualquer responsabilidade por sua derrocada. Em sua mente distorcida, Helena era a única culpada, a bruxa que o havia despojado de tudo. Ele passava as noites em bares de quinta categoria, afogando suas mágoas em cerveja barata e destilando veneno sobre a ex-esposa para qualquer um que estivesse disposto a ouvir, ou, mais frequentemente, para si mesmo. Sua mãe, Dona Lúcia, observava com dor o filho se consumir. Ela tentava intervir oferecendo conselhos, orações e até mesmo a sugestão de que ele procurasse ajuda profissional. Mas Ricardo rechaçava tudo,
convencido de que era uma vítima de uma conspiração. Sua mente, antes tão afiada para os negócios, agora se voltava para esquemas pequenos e desesperados. Ele tentou investir em criptomoedas obscuras, apostar em corridas de cavalos e até mesmo se envolver em um negócio de pirâmide, sempre com a esperança de um golpe de sorte que o tiraria do buraco. Cada tentativa, no entanto, resultava em mais perdas, mais dívidas e uma dose ainda maior de desilusão. A arrogância se transformou em desespero, e o desespero em uma apatia profunda. Ele se tornava uma sombra do homem que fora, um eco distante de sua antiga grandiosidade. Lívia, por outro lado, começou a trilhar um caminho diferente, impulsionada pela força mais pura e incondicional, o amor materno. O choro de seu filho, que antes parecia um fardo, tornou-se um chamado à ação. Ela não podia mais se dar ao luxo de se lamentar. O bebê precisava dela, e ela precisava ser forte por ele. As noites em claro, embalando o pequeno, eram também momentos de profunda reflexão. A ambição que a consumira parecia tão vazia agora, tão insignificante diante do calor do corpo de seu filho. Ela começou a aceitar trabalhos avulsos, limpando casas, lavando pratos em restaurantes, fazendo bicos de costura. Eram trabalhos humildes, exaustivos, mas que lhe traziam uma dignidade que o luxo de Ricardo nunca lhe proporcionou. Cada centavo ganho com suor e esforço era um tijolo na reconstrução de sua vida. Ela aprendeu a cozinhar refeições simples, a remendar roupas, a cuidar do bebê com uma dedicação que surpreendia até a si mesma. Os olhares de julgamento ainda existiam, mas Lívia começou a encará-los com uma nova resiliência. Ela não era mais a mulher que buscava validação externa. Ela era uma mãe, e isso era suficiente. Em uma dessas jornadas de trabalho, Lívia conheceu Dona Clara, uma senhora idosa e sábia que a contratou para ajudar em sua pequena loja de artesanato. Dona Clara, com seus olhos gentis e seu sorriso acolhedor, não fez perguntas sobre o passado de Lívia. Ela apenas ofereceu uma oportunidade, um ombro amigo e, o mais importante, um senso de comunidade. Lívia começou a aprender a arte de tecer, de bordar, de criar beleza com as próprias mãos. O trabalho manual repetitivo e meditativo trazia uma paz que ela nunca havia experimentado. Pela primeira vez em muito tempo, Lívia sentiu que estava construindo algo real, algo que não dependia de mentiras ou manipulações. Helena, alheia à espiral descendente de Ricardo e à lenta, mas firme, reconstrução de Lívia, continuava a expandir seu legado. Ela lançou uma fundação para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo mentoria e recursos para que pudessem reconstruir suas vidas após traumas e adversidades. Sua história era um testemunho vivo do poder da resiliência, e ela usava sua plataforma para inspirar outras a encontrar sua própria força. A mídia a adorava, e sua imagem era sinônimo de empoderamento. Em um dia chuvoso, enquanto revisava os relatórios da fundação, Helena recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era feminina, embargada, mas firme. Era a mãe do primeiro filho de Ricardo, a mulher que havia enviado a carta anônima meses antes. Ela ligava para agradecer. A fundação de Helena havia chegado até ela, oferecendo apoio jurídico e psicológico. Graças a isso, ela finalmente conseguiu estabelecer a paternidade de seu filho e garantir a pensão que Ricardo, em sua miséria, era obrigado a pagar. A mulher não sabia que Helena era a ex-esposa de Ricardo, apenas que ela era a benfeitora de sua fundação. Helena ouviu em silêncio, sentindo uma satisfação profunda, mas complexa. Não era vingança, mas justiça. E, acima de tudo, a prova de que, mesmo em meio à dor, era possível transformar o sofrimento em um propósito maior, um legado de ajuda e esperança para aqueles que, como ela, haviam sido feridos pela crueldade alheia. A vida, em sua implacável dança, continuava a tecer destinos distintos para cada um dos protagonistas dessa complexa tapeçaria. Ricardo, afundado em seu abismo de autocomiseração, parecia ter perdido qualquer resquício de sua antiga ambição, substituindo-a por uma letargia perigosa.
Seus dias eram uma sucessão monótona de pequenos bicos mal remunerados, seguidos por noites regadas a álcool e lamentos. A pensão dos filhos, que antes o irritava, agora era um peso insuportável, mal cabendo em seu orçamento já apertado. A casa da mãe, antes um porto seguro, tornou-se um campo de batalha constante, com as repreensões de Dona Lúcia ecoando em seus ouvidos. Certa noite, em um acesso de raiva e frustração, Ricardo discutiu violentamente com a mãe. As palavras, antes contidas, explodiram em acusações e ressentimentos acumulados. Dona Lúcia, cansada de sua autopiedade e da recusa em buscar uma vida digna, deu-lhe um ultimato doloroso. Ou você muda, Ricardo, ou não há mais lugar para você aqui. A porta se fechou atrás dele, e Ricardo se viu na rua, sob a luz fria da lua, sem ter para onde ir. Sem dinheiro, sem amigos verdadeiros, sem perspectiva, ele perambulou pelas ruas até o amanhecer, sentindo o peso de sua solidão e o vazio de suas escolhas. Foi o fundo do poço, um despertar brutal para a realidade de que ele havia perdido não apenas sua fortuna, mas também o respeito e o amor daqueles que ainda se importavam. Lívia, por sua vez, florescia na simplicidade. O trabalho na loja de artesanato de Dona Clara havia se tornado mais do que um emprego. Era uma vocação. Suas mãos, antes acostumadas a digitar e a segurar taças de champanhe, agora manuseavam fios e agulhas com uma destreza surpreendente. Ela descobriu um talento inato para o bordado, criando peças delicadas e cheias de personalidade. Dona Clara, vendo seu potencial, começou a ensiná-la sobre gestão de negócios, contabilidade básica e atendimento ao cliente. Lívia, sedenta por conhecimento e ávida por uma nova chance, absorvia cada ensinamento. Seu filho, o pequeno Gabriel, era sua maior inspiração. Cada sorriso dele, cada pequena conquista, era um combustível para Lívia seguir em frente. Ela não sonhava mais com luxos e grandezas, mas com a estabilidade, com um futuro seguro para seu filho, construído com honestidade e trabalho duro. A vergonha do passado ainda a visitava, mas agora era uma lembrança distante, um lembrete do que ela não queria ser. Ela começou a vender suas próprias peças de bordado em feiras de artesanato locais, e a demanda cresceu. Pela primeira vez, Lívia sentiu o verdadeiro sabor do sucesso. Um sucesso que não era emprestado, mas conquistado com suas próprias mãos e seu próprio esforço. Helena, enquanto isso, continuava a ser uma força imparável no mundo dos negócios e da filantropia. Sua fundação expandiu-se, alcançando um número crescente de mulheres em todo o país. Ela viajou, palestrou, e sua história de resiliência inspirou milhões. No entanto, em meio a todo o reconhecimento e sucesso, Helena sentia uma necessidade crescente de um tipo diferente de conexão. O vazio do relacionamento com Ricardo havia sido preenchido pelo trabalho e pelo propósito, mas havia uma lacuna em sua vida pessoal. Em um evento beneficente em que era a oradora principal, Helena conheceu Daniel, um arquiteto renomado e discreto, que também era um filantropo dedicado. Daniel não a conhecia pela fama ou pelo escândalo. Ele a conhecia pelo trabalho da fundação e pela paixão com que ela falava sobre empoderamento feminino. A conversa fluiu naturalmente, sem jogos ou segundas intenções. Pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentiu vista não como um símbolo, mas como uma mulher. Daniel não a elogiava por sua fortuna ou por sua imagem pública, mas por sua inteligência, sua bondade e sua força interior. O relacionamento deles floresceu longe dos holofotes, construído sobre a base de respeito mútuo, valores compartilhados e uma profunda admiração. Helena, que havia jurado nunca mais se entregar ao amor após a traição de Ricardo, descobriu que o coração, quando curado, é capaz de amar novamente de forma mais madura e verdadeira. Ela percebeu que a verdadeira riqueza não estava em bens materiais ou na vingança, mas na construção de uma vida autêntica, rodeada de pessoas que a amavam e a valorizavam por quem ela realmente era. O passado, com suas dores e lições, havia moldado a mulher que ela se tornara, uma mulher que finalmente havia encontrado a paz e a felicidade
em seus próprios termos. O ultimato de Dona Lúcia e a noite passada nas ruas foram o choque de realidade mais brutal que Ricardo já havia experimentado. O frio da madrugada, a fome e a humilhação de não ter para onde ir o forçaram a confrontar a imagem desoladora de si mesmo. Não havia mais Helena para culpar, nem Lívia para desprezar. Havia apenas ele, um homem que havia perdido tudo por sua própria arrogância e escolhas. Pela primeira vez em muito tempo, as lágrimas brotaram não de raiva, mas de um profundo arrependimento. Ao amanhecer, ele bateu à porta de sua mãe novamente, não com exigências, mas com um pedido humilde. Mãe, me ajuda, eu não aguento mais. Dona Lúcia, com o coração apertado, mas firme em sua fé, o acolheu de volta, impondo condições claras. Ele deveria procurar emprego de forma séria, parar de beber e, acima de tudo, procurar ajuda para lidar com sua raiva e seu ressentimento. Ricardo surpreendentemente aceitou. Ele conseguiu um emprego como auxiliar de serviços gerais em um supermercado. Um trabalho pesado e ingrato, mas que lhe garantia um salário e, mais importante, uma rotina. As noites, antes preenchidas por álcool, agora eram dedicadas a livros emprestados da biblioteca e a conversas difíceis com um terapeuta que Dona Lúcia havia encontrado. O caminho era longo e doloroso, mas Ricardo começava a dar os primeiros passos em direção a uma redenção que ele jamais imaginou ser possível. Lívia, impulsionada pelo sucesso de suas peças de bordado, decidiu dar um passo maior. Com o incentivo de Dona Clara, ela alugou um pequeno espaço em um centro comercial local, transformando-o em sua própria loja de artesanato. O lugar era modesto, mas aconchegante, e Lívia o decorou com suas próprias criações e as de outros artesãos locais que ela convidou para expor. O nome da loja, Fios de Vida, era um reflexo de sua própria jornada de reconstrução. O trabalho era exaustivo, equilibrando a loja com os cuidados de Gabriel, mas a cada venda, a cada elogio de um cliente, Lívia sentia uma alegria genuína e um senso de propósito que superava qualquer cansaço. Ela se tornou uma figura respeitada na comunidade, conhecida não pelo escândalo do passado, mas por sua dedicação, seu talento e sua resiliência. Mulheres que antes a olhavam com desdém, agora a procuravam em busca de conselhos sobre como iniciar seus próprios negócios, ou como encontrar força em meio às dificuldades. Lívia, que um dia sonhou em ser a rainha de um império de luxo, descobriu que a verdadeira riqueza estava em construir algo com as próprias mãos, em inspirar outros e em criar um futuro sólido e feliz para seu filho, livre das armadilhas da ambição vazia. Helena e Daniel, por sua vez, consolidavam seu amor em uma união discreta e cheia de significado. Eles se casaram em uma cerimônia íntima, rodeados apenas por amigos e familiares próximos, longe dos holofotes da mídia que Helena havia aprendido a manejar com maestria. Daniel era o porto seguro que ela precisava, um parceiro que a apoiava em seus projetos filantrópicos e que a lembrava da importância de nutrir a vida pessoal em meio ao sucesso profissional. A fundação de Helena continuava a crescer, e ela se preparava para lançar um programa nacional de mentoria para jovens mulheres, um projeto que a enchia de entusiasmo e esperança. Em uma tarde ensolarada, enquanto Lívia organizava as prateleiras de sua loja, uma cliente entrou. Era uma mulher elegante com um sorriso gentil e olhos perspicazes. Lívia a reconheceu imediatamente. Era Helena. O coração de Lívia disparou, uma mistura de surpresa e uma pontada de ansiedade. Helena, no entanto, não demonstrou qualquer sinal de animosidade. Ela apenas sorriu, seus olhos percorrendo as peças de bordado com admiração. Suas peças são lindas, disse Helena, com uma voz calma e sincera. Há uma história em cada ponto. Lívia, sem saber o que dizer, apenas assentiu, sentindo o peso do passado e a leveza do presente se encontrarem naquele pequeno espaço. O universo, em sua infinita complexidade, havia finalmente colocado as duas mulheres frente a frente novamente, não como rivais, mas como testemunhas silenciosas de suas próprias e intrincadas jornadas de transformação. O ar na pequena loja de Lívia pareceu se adensar por um instante.
carregado com o peso de um passado que ambas as mulheres haviam trabalhado tão arduamente para superar. Lívia, com as mãos ainda ocupadas com um novelo de lã, sentiu o rubor subir ao rosto, mas forçou-se a manter a compostura. Helena, por sua vez, não desviou o olhar, mantendo a expressão serena e um sorriso genuíno. Sua loja é encantadora, Lívia, Helena continuou, seus olhos fixos em um delicado bordado de flores silvestres. Há uma beleza e uma autenticidade aqui que são raras. Lívia, surpresa pela falta de qualquer traço de rancor na voz de Helena, encontrou sua própria voz. Obrigada, Helena. É um trabalho que me traz muita alegria. As palavras eram poucas, mas carregavam uma honestidade que transcendeu a antiga rivalidade. Helena pegou o bordado de flores, examinando-o com cuidado. Posso perguntar o preço? Ela perguntou e Lívia, com uma pontada de orgulho, informou. Helena comprou a peça pagando com um cartão, e ao entregar a sacola, seus dedos roçaram. Não houve faíscas de ódio, apenas um reconhecimento silencioso de suas jornadas separadas. Desejo-lhe muito sucesso, Lívia, Helena disse antes de se virar e sair, deixando Lívia sozinha, com uma mistura complexa de emoções. Era o fim de um capítulo, e o início de uma nova compreensão entre elas, um reconhecimento mútuo de que ambas haviam evoluído. Enquanto isso, Ricardo continuava sua árdua caminhada rumo à recuperação. O trabalho no supermercado, embora exaustivo, oferecia-lhe uma estrutura e uma disciplina que ele havia perdido. Ele havia parado de beber, e as sessões de terapia, inicialmente vistas como uma imposição, tornaram-se um refúgio. Ele começou a entender a raiz de sua arrogância, a insegurança profunda que o impulsionava a buscar validação em bens materiais e poder. As noites em casa de Dona Lúcia eram mais calmas, preenchidas por conversas honestas e ocasionalmente por um silêncio confortável. Ele ainda tinha dívidas, e a pensão dos filhos era um lembrete constante de suas responsabilidades, mas agora ele as encarava com uma nova determinação, não como um fardo, mas como uma obrigação que ele precisava cumprir. Um dia, enquanto descarregava caixas no depósito do supermercado, Ricardo ouviu uma conversa entre dois colegas sobre a fundação de Helena. Eles falavam com admiração sobre os projetos e o impacto positivo que a organização tinha na vida de tantas mulheres. Ricardo sentiu uma pontada, uma mistura de inveja e um estranho respeito. A mulher que ele havia tentado destruir estava construindo um império de bondade, enquanto ele, que antes se considerava invencível, estava ali, carregando caixas. Mas, para sua própria surpresa, a pontada de inveja foi rapidamente substituída por uma aceitação. Ele não era mais o homem que desejava a ruína de Helena. Ele era um homem que estava tentando reconstruir a si mesmo, um dia de cada vez. Helena, por sua vez, estava em um dos momentos mais felizes de sua vida. O casamento com Daniel era um refúgio de paz e cumplicidade. Eles compartilhavam não apenas o amor, mas também um profundo compromisso com causas sociais. A Fundação de Helena estava prestes a lançar seu Programa Nacional de Mentoria, um projeto ambicioso que visava conectar jovens mulheres a líderes inspiradoras em diversas áreas. A notícia da compra do bordado de Lívia por Helena chegou aos ouvidos de Daniel, que a elogiou pela maturidade e pela capacidade de seguir em frente. Helena sorriu, sentindo que, finalmente, as feridas do passado estavam cicatrizando, não apenas para ela, mas talvez de alguma forma para todos os envolvidos. A vida em sua complexidade havia mostrado que o perdão, mesmo que não verbalizado, e a capacidade de se reinventar eram os verdadeiros pilares para a construção de um futuro de paz e realização. A visita de Helena à loja Fios de Vida reverberou na mente de Lívia por dias. Não houve palavras de desculpas ou acusações, apenas um reconhecimento silencioso que parecia selar um capítulo de suas vidas. Lívia percebeu que Helena não era mais a rival amargurada que ela imaginara, mas uma mulher que havia encontrado seu próprio caminho para a paz. Essa percepção trouxe uma leveza inesperada ao seu coração. A loja, que já era um reflexo de sua resiliência, ganhou um novo significado. Clientes satisfeitos se tornavam amigos,
e a comunidade de artesãos que ela construía ao seu redor era um suporte constante. O pequeno Gabriel crescia saudável e feliz, e Lívia sentia que, finalmente, estava construindo a vida que sempre desejou, mas de uma forma muito mais autêntica e significativa. A reputação da Fios de Vida começou a se espalhar para além do bairro. Um dia, Lívia recebeu um convite para expor suas peças em uma prestigiada feira de artesanato na capital. Era uma oportunidade de ouro, mas também um desafio logístico e financeiro. Dona Clara, com sua sabedoria e experiência, a incentivou, oferecendo-se para cuidar da loja durante sua ausência e até mesmo ajudando com os custos iniciais. Lívia, com uma mistura de nervosismo e excitação, aceitou. Era um passo gigantesco, uma prova de que ela havia superado não apenas o passado, mas também suas próprias inseguranças. Ricardo, por sua vez, continuava sua lenta, mas firme, escalada para fora do abismo. O trabalho no supermercado, antes visto como um castigo, tornou-se um meio para um fim. Ele começou a guardar parte de seu salário, sonhando em quitar suas dívidas e, mais importante, em contribuir de forma mais significativa para a vida de seus filhos. As sessões de terapia o ajudavam a desvendar as camadas de raiva e ressentimento, revelando a insegurança e o medo que se escondiam por trás de sua antiga fachada de poder. Ele começou a ligar para os filhos, não apenas para cumprir uma obrigação, mas para realmente conversar, perguntar sobre seus estudos, seus sonhos. As conversas eram curtas e, por vezes, desajeitadas, mas Ricardo persistia, determinado a reconstruir os laços que ele mesmo havia rompido. Dona Lúcia observava o filho com um misto de alívio e cautela. Ela sabia que a recuperação era um processo contínuo, mas a mudança em Ricardo era inegável. Ele estava mais calmo, mais humilde, e pela primeira vez em anos parecia genuinamente interessado em ser uma pessoa melhor. Um dia, ele se ofereceu para ajudar um vizinho idoso, com pequenos reparos em casa, um gesto simples que mostrava uma mudança profunda em sua atitude. O homem que antes só pensava em si mesmo, agora começava a olhar para o mundo ao seu redor com mais empatia. Helena e Daniel, enquanto isso, celebravam o lançamento bem-sucedido do Programa Nacional de Mentoria da Fundação. A cerimônia de lançamento foi um sucesso, com a presença de diversas personalidades e centenas de jovens mulheres ansiosas por se conectar com suas mentoras. Helena, no palco, falava com paixão sobre a importância de apoiar umas às outras, de transformar adversidades em oportunidades. Ao seu lado, Daniel a olhava com orgulho e admiração. A vida de Helena era um testemunho de que o sucesso verdadeiro não se media apenas em números ou reconhecimento, mas na capacidade de usar a própria história para iluminar o caminho de outros. Em meio à euforia do lançamento, Helena recebeu uma mensagem discreta de sua equipe. Um dos mentores do programa, um renomado empresário, havia se oferecido para fazer uma doação substancial, mas com uma condição peculiar. Ele queria que parte dos fundos fosse destinada a apoiar pequenos negócios de artesanato liderados por mulheres. Helena, intrigada pela especificidade do pedido, investigou. Descobriu que o empresário havia sido profundamente tocado pela história de uma pequena loja chamada Fios de Vida e sua proprietária, que havia superado grandes desafios para construir seu negócio. Helena sorriu. O universo, de maneiras misteriosas, continuava a entrelaçar os fios de suas vidas, mostrando que, mesmo em caminhos separados, as sementes de bondade e resiliência plantadas por um podiam florescer e beneficiar o outro. A feira de artesanato na capital era um turbilhão de cores, sons e aromas, um universo vibrante que Lívia observava com uma mistura de admiração e apreensão. Seu estande, modesto mas impecavelmente organizado, exibia suas peças de bordado com orgulho. As primeiras horas foram lentas, e Lívia sentiu uma pontada de desânimo, mas logo o movimento aumentou. As pessoas paravam, admiradas pela delicadeza e originalidade de seus trabalhos. Lívia, que antes se sentia deslocada em eventos sociais, agora falava com paixão sobre cada peça, sobre a inspiração por trás de cada ponto.
As vendas superaram suas expectativas e ela não conseguia conter o sorriso. No segundo dia, uma influenciadora digital focada em artesanato visitou seu estande, elogiou publicamente suas criações e postou fotos em suas redes sociais, gerando um frenesi de interesse. Lívia sentiu que estava vivendo um sonho construído com a paciência e a dedicação que ela havia redescoberto. Enquanto Lívia celebrava seu sucesso, Ricardo continuava a trilhar seu caminho de redenção. O trabalho no supermercado se tornara menos um fardo e mais uma oportunidade de interagir com pessoas e de sentir-se útil. Ele havia quitado algumas de suas dívidas menores e, com orgulho, havia conseguido enviar um valor um pouco maior para a pensão de seus filhos. A maior vitória, porém, veio em uma ligação com seu filho mais velho, Pedro. Após semanas de conversas monossilábicas, Pedro finalmente compartilhou sobre um projeto escolar, pedindo a opinião do pai. Ricardo sentiu um calor no peito, a esperança de que o elo, embora frágil, pudesse ser refeito. Ele passou horas pesquisando para dar a Pedro uma resposta útil, um esforço que teria sido impensável para o Ricardo de antes. A cada pequena interação positiva, ele sentia que estava se tornando um pai melhor, um homem mais digno. Helena, informada sobre a doação com a condição de apoiar pequenos negócios de artesanato, especialmente a Fios de Vida, refletiu profundamente. Daniel, ao seu lado, observou sua expressão pensativa. É uma doação significativa, Helena, ele comentou. E a história por trás dela é inspiradora. Helena assentiu. Sim, é. Já a Fios de Vida é a loja da Lívia. Daniel a olhou, compreendendo a complexidade da situação. Você não precisa se envolver diretamente se não quiser. A fundação pode gerenciar isso de forma imparcial. Helena considerou suas palavras. Ela havia superado o rancor. Mas a ideia de interagir novamente com Lívia, mesmo que indiretamente, trazia à tona memórias. No entanto, sua missão era maior do que qualquer ressentimento pessoal. A fundação existia para apoiar mulheres, e Lívia, com sua resiliência e talento, era um exemplo perfeito disso. Não, Helena disse, com uma nova determinação nos olhos. Eu quero que isso seja feito da forma mais transparente e justa possível. Se o empresário quer apoiar a Fios de Vida, a fundação o fará. É a nossa missão. Ela decidiu que a doação seria gerenciada pela equipe da fundação sem sua intervenção direta, mas com a garantia de que o apoio chegaria a Lívia. Era um gesto de maturidade, um reconhecimento de que o passado não precisava ditar o futuro e que o sucesso de uma mulher não diminuía o sucesso de outra. As vidas de Helena, Lívia e Ricardo, antes tão entrelaçadas pelo drama, agora se desenvolviam em caminhos distintos, mas ainda conectados por fios invisíveis de aprendizado, superação e, em alguns casos, uma inesperada benevolência do destino. O sucesso na feira de artesanato na capital abriu portas que Lívia jamais imaginou. O estande da Fios de Vida foi um dos mais visitados, e as encomendas começaram a chegar de todas as partes do país, impulsionadas pela divulgação da influenciadora digital. Lívia precisou contratar 2 vizinhas para ajudá-la a dar conta da produção, transformando a pequena loja em um ateliê movimentado. O dinheiro das vendas permitiu-lhe investir em materiais de melhor qualidade e até mesmo em um pequeno curso de gestão de negócios, algo que ela nunca pensou em fazer. A cada peça entregue, Lívia sentia um orgulho imenso, não apenas pelo lucro, mas pela satisfação de ver seu trabalho valorizado e de poder oferecer oportunidades a outras mulheres. Gabriel, crescendo em meio a linhas e tecidos coloridos, era a sua maior inspiração. E Lívia sonhava em deixar para ele um legado de trabalho árduo e paixão. No meio desse turbilhão de crescimento, Lívia recebeu um contato da Fundação Helena Vasconcelos. Inicialmente, ela sentiu um frio na barriga, temendo algum tipo de confronto ou lembrança do passado. No entanto, a ligação era de uma gerente de projetos que explicou que a fundação havia recebido uma doação específica para apoiar pequenos negócios de artesanato, liderados por mulheres, e que, devido ao destaque de Fios de Vida na feira,
Eles gostariam de oferecer um programa de mentoria e um aporte financeiro para ajudar no crescimento. Lívia ficou atônita. A ironia de ser ajudada pela fundação de Helena não passou despercebida, mas ela escolheu focar na oportunidade. Aceitou a proposta, sentindo que o universo estava, de fato, tecendo novos e inesperados fios em sua vida. Ricardo, por sua vez, alcançou um marco significativo em sua recuperação. Ele havia completado 6 meses de sobriedade, um feito que Dona Lúcia celebrou com um bolo simples e um abraço apertado. As sessões de terapia continuavam a ser um pilar fundamental, ajudando-o a desconstruir padrões de pensamento e comportamento tóxicos. Ele havia conseguido um pequeno aumento no supermercado e, com o dinheiro extra, começou a economizar para um objetivo maior: visitar seus filhos. A ideia o enchia de ansiedade, mas também de uma esperança renovada. Ele queria mostrar a eles, não com palavras vazias, mas com ações, que estava mudando. Um dia, ao passar por uma banca de jornais, seus olhos pousaram em uma revista com Helena na capa, destacando o sucesso de seu programa de mentoria. Ricardo não sentiu a antiga amargura, apenas uma estranha sensação de paz. Ele havia feito as pazes com o fato de que o sucesso de Helena não tirava nada dele. Na verdade, talvez o inspirasse a continuar sua própria jornada. Helena, ciente de que a fundação estava apoiando-o a fios de vida, sentiu uma satisfação silenciosa. Ela não havia se envolvido diretamente, mas sabia que sua decisão de permitir o apoio, apesar do passado, era um sinal de sua própria evolução. Seu casamento com Daniel florescia, e a fundação se expandia, tocando a vida de milhares de jovens mulheres. Em um jantar com Daniel, ela comentou sobre o apoio à loja de Lívia. "É interessante como a vida dá voltas, não é?" Ela disse, com um leve sorriso. "Quem diria que um dia nossos caminhos se cruzariam novamente dessa forma?" Daniel segurou sua mão. "É a prova de que você construiu algo maior do que qualquer ressentimento, Helena. Você construiu um legado de apoio e transformação." Helena assentiu, sentindo que, finalmente, a história de suas vidas, antes marcada por conflitos e perdas, estava se reescrevendo com tintas de resiliência, perdão e um futuro promissor para todos. O apoio da Fundação Helena Vasconcelos chegou no momento certo para Lívia. O aporte financeiro permitiu-lhe modernizar alguns equipamentos e comprar um estoque maior de matérias-primas, garantindo que pudesse atender à crescente demanda sem comprometer a qualidade. O programa de mentoria, por sua vez, ofereceu-lhe acesso a especialistas em gestão e marketing que a ajudaram a estruturar melhor o negócio, a criar um plano de expansão e a fortalecer sua presença online. Lívia, que antes se via apenas como uma artesã, começou a enxergar-se como uma empreendedora. A Fios de Vida não era mais apenas uma loja, mas uma marca em ascensão. Ela sentia uma gratidão genuína pela oportunidade e a origem da ajuda, embora ainda um ponto delicado, era ofuscada pela imensa porta que se abria para seu futuro e o de Gabriel. A pequena comunidade ao redor da loja também se beneficiava, com mais empregos e um senso de orgulho compartilhado pelo sucesso de Lívia. Enquanto a vida de Lívia florescia, Ricardo tomava um dos passos mais importantes de sua jornada de recuperação: a visita aos filhos. Ele havia economizado cada centavo, e a viagem de ônibus foi longa, preenchida por uma mistura de nervosismo e esperança. Ao chegar na casa da ex-esposa, foi recebido com uma cautela compreensível. Os filhos, Pedro e Sofia, estavam visivelmente apreensivos. Ricardo, no entanto, não tentou forçar a barra. Ele trouxe pequenos presentes, não caros, mas escolhidos com carinho, e, mais importante, trouxe uma escuta atenta. Ele falou pouco sobre si, mas perguntou muito sobre eles, sobre suas vidas, seus medos e seus sonhos. A conversa foi lenta no início, mas aos poucos o gelo começou a quebrar. Pedro mostrou-lhe o projeto escolar que havia discutido por telefone, e Sofia, a mais reservada, até mesmo sorriu quando ele contou uma história engraçada de sua infância. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um começo, um fio tênue de conexão que Ricardo estava determinado a fortalecer. Ele partiu com o coração mais leve, sabendo que o caminho era longo,
mas que a porta para o perdão estava ao menos entreaberta. Helena, por sua vez, estava imersa nos preparativos para a expansão da fundação para outras cidades. O sucesso do programa de mentoria havia atraído a atenção de grandes empresas e filantropos, que viam na visão de Helena um modelo de impacto social. Em uma reunião com sua equipe, ela revisava os relatórios de progresso dos projetos apoiados e seu olhar parou no relatório da Fios de Vida. As fotos das peças de Lívia, o crescimento do negócio, o impacto na comunidade local, tudo era um testemunho do potencial que ela havia ajudado a desabrochar. Helena sentiu um calor no peito. Não era um calor de triunfo sobre Lívia, mas de uma profunda satisfação por ter sido parte de algo maior. Ela havia transformado a dor do passado em uma força motriz para o bem, e ver o sucesso de Lívia, mesmo que de longe, era uma prova de que a resiliência e a capacidade de se reinventar podiam, de fato, criar um futuro mais brilhante para todos os envolvidos. O ciclo de suas vidas, antes tão tumultuado, agora parecia se fechar em uma harmonia inesperada, onde cada um, em seu próprio caminho, encontrava a paz e a realização. A Fios de Vida de Lívia não era mais apenas uma loja, era um farol de criatividade e resiliência. As peças, antes vendidas em pequena escala, agora adornavam vitrines de boutiques de luxo em outras cidades, graças às conexões feitas através da mentoria da Fundação Helena Vasconcelos. Lívia, com o apoio de sua equipe e a orientação dos especialistas, lançou uma linha de produtos para casa, expandindo seu alcance e solidificando sua marca. O sucesso financeiro permitiu-lhe não apenas garantir o futuro de Gabriel, mas também criar um pequeno programa de capacitação para mulheres da comunidade, ensinando-lhes as técnicas de bordado e oferecendo-lhes uma nova fonte de renda. Ela se sentia realizada, não apenas como empresária, mas como alguém que estava retribuindo, construindo um ciclo virtuoso de apoio e empoderamento. A cada nova conquista, Lívia pensava na ironia da vida, em como a ajuda veio de onde ela menos esperava e como o perdão, mesmo não verbalizado, podia abrir caminhos inesperados. Ricardo, por sua vez, continuava a trilhar seu caminho de redenção com uma humildade recém-descoberta. As visitas aos filhos tornaram-se mais frequentes e menos tensas. Pedro e Sofia, embora ainda cautelosos, começaram a compartilhar mais de suas vidas com ele. Ricardo, que antes via a paternidade como um dever a ser cumprido, agora a enxergava como um privilégio. Ele havia se tornado um funcionário exemplar no supermercado, e sua dedicação foi reconhecida com uma promoção para um cargo de supervisão no depósito. Era um trabalho simples, longe dos holofotes e do poder que ele um dia buscou, mas Ricardo encontrava satisfação em sua rotina, na honestidade de seu trabalho e na capacidade de prover para sua família. Ele havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava nas posses, mas na paz de espírito e na reconstrução de seus laços mais importantes. Em um momento de reflexão, ele percebeu que a queda havia sido o catalisador para sua verdadeira ascensão. Uma ascensão não no mundo corporativo, mas em seu próprio caráter. Helena e Daniel celebravam o primeiro aniversário da expansão nacional da Fundação. O programa de mentoria havia impactado a vida de milhares de mulheres, e a organização de Helena era agora uma referência em empoderamento feminino. Em um evento de gala para a arrecadação de fundos, Helena subiu ao palco para agradecer aos parceiros e compartilhar histórias de sucesso. Ela falou sobre a importância de dar segundas chances, de acreditar no potencial humano e de transformar adversidades em oportunidades. Seus olhos percorreram a plateia e ela sentiu uma profunda gratidão por tudo o que havia construído. Mais tarde, Daniel a abraçou, elogiando sua força e sua visão. "Você transformou sua dor em um propósito incrível, meu amor", ele sussurrou. Helena sorriu, sentindo que o passado, com todas as suas cicatrizes, havia sido o alicerce para um presente de plenitude e um futuro de esperança. As vidas de Lívia, Ricardo e Helena, antes tão entrelaçadas por um drama comum, agora seguiam seus próprios rumos, mas cada um deles carregava as lições daquele período, transformando-as em força para construir um futuro mais luminoso,
provando que a capacidade de se reinventar e perdoar era a chave para a verdadeira liberdade. Anos se passaram e a Fios de Vida de Lívia se tornou um case de sucesso, não apenas no mundo do artesanato, mas como um modelo de negócio social. A pequena loja havia se expandido para um ateliê maior, e a linha de produtos incluía agora peças de vestuário e acessórios, além dos itens de decoração. O programa de capacitação para mulheres da comunidade havia crescido, transformando-se em uma cooperativa que garantia renda e dignidade para dezenas de famílias. Lívia, com Gabriel já um adolescente, olhava para trás e via o caminho percorrido com um misto de admiração e gratidão. Ela havia encontrado sua voz, seu propósito, e a felicidade que buscava não estava em bens materiais, mas na capacidade de criar, de inspirar e de construir uma comunidade. Um dia, ao receber um prêmio de empreendedorismo feminino, Lívia dedicou a honraria a todas as mulheres que, como ela, transformaram desafios em oportunidades e sentiu que a cicatriz do passado havia, de fato, se tornado uma estrela guia. Ricardo, por sua vez, havia encontrado uma paz que jamais imaginou ser possível. A promoção no supermercado abriu caminho para novas responsabilidades, e ele se destacava pela sua ética de trabalho e sua postura tranquila e colaborativa. As visitas aos filhos se tornaram um ritual sagrado, e a relação com Pedro e Sofia era agora de respeito e afeto genuíno. Ele os acompanhava em jogos de futebol, ajudava com lições e, o mais importante, estava presente. A ex-esposa, com o tempo, também reconheceu a mudança em Ricardo, e a convivência, embora ainda formal, era marcada por uma civilidade que antes parecia impossível. Ricardo havia se tornado um avô coruja para o filho de Pedro, um papel que ele abraçava com todo o seu coração, compensando o tempo perdido. Ele entendia que a vida não era sobre recuperar o que foi perdido, mas sobre construir algo novo e significativo a partir das ruínas. A humildade e a resiliência haviam sido suas maiores professoras. Helena e Daniel continuavam a expandir o alcance da fundação, que agora operava em vários países, impactando a vida de milhões de mulheres e meninas através de programas de educação, mentoria e apoio ao empreendedorismo. Helena era uma figura internacionalmente reconhecida, uma voz poderosa na luta por igualdade e empoderamento. Apesar da agenda lotada, ela sempre encontrava tempo para as pequenas alegrias da vida, para as conversas com Daniel e para os momentos de quietude que a conectavam com seu propósito. Em uma entrevista para uma grande revista, ao ser questionada sobre os maiores desafios de sua jornada, Helena falou sobre a importância do perdão, não apenas para os outros, mas para si mesma. Ela não mencionou nomes, mas a mensagem era clara. A capacidade de deixar ir o passado e focar no futuro era a chave para a verdadeira liberdade e sucesso. As vidas de Lívia, Ricardo e Helena, antes tão intrinsecamente ligadas por um passado doloroso, haviam se desdobrado em caminhos de redenção, sucesso e propósito, provando que, no grande tear da vida, até os fios mais emaranhados podiam ser desfeitos e tecidos em uma tapeçaria de beleza e significado. 20 anos se passaram desde a feira de artesanato que mudou a vida de Lívia. A Fios de Vida era agora uma empresa consolidada, com lojas em várias capitais e uma forte presença internacional, mas mantendo suas raízes na comunidade que a viu nascer. Gabriel, já um jovem adulto formado em design, havia se juntado ao negócio da família, trazendo novas ideias e modernizando a linha de produtos, mas sempre respeitando a essência artesanal e o compromisso social da marca. Lívia, com os cabelos salpicados de prata, continuava a bordar, mas seu foco principal era a gestão da cooperativa e a mentoria de novas artesãs. Ela havia construído um legado que ia muito além do lucro, um legado de empoderamento feminino e de valorização do trabalho manual. Em uma tarde tranquila, enquanto observava Gabriel discutir um novo projeto com as artesãs, Lívia sentiu uma profunda gratidão por cada desafio superado, por cada ponto bordado, por cada mulher que encontrou seu propósito através da Fios de Vida. Ricardo, em seus 70 anos, desfrutava de uma aposentadoria tranquila e merecida. Ele havia se tornado o avô e bisavô que sempre quis ser,
presente e carinhoso. Pedro e Sofia, agora adultos bem-sucedidos em suas próprias vidas, o visitavam regularmente, e os netos corriam para seus braços com alegria. A casa simples que ele havia alugado por tantos anos era seu refúgio, preenchida com as risadas da família e o cheiro do café fresco. Ricardo passava seus dias cuidando de um pequeno jardim, lendo e, ocasionalmente, visitando seus antigos colegas do supermercado, onde era sempre recebido com respeito. A vida o havia ensinado a valorizar as coisas simples, a importância da honestidade e a beleza da redenção. Ele não tinha mais a fortuna ou o poder de outrora, mas tinha algo muito mais valioso: a paz de espírito e o amor de sua família. Em momentos de quietude, ele se lembrava do passado, não com arrependimento amargo, mas com a sabedoria de quem aprendeu com os próprios erros. Helena Vasconcelos era agora uma figura lendária no cenário da filantropia global. A Fundação Helena Vasconcelos havia se tornado uma das maiores organizações de apoio a mulheres no mundo, com programas que abrangiam educação, saúde, empreendedorismo e combate à violência de gênero em dezenas de países. Daniel, seu eterno parceiro, continuava ao seu lado apoiando cada nova iniciativa. Em uma conferência internacional sobre liderança feminina, Helena foi homenageada com um prêmio vitalício por sua dedicação e impacto. Em seu discurso, ela reiterou sua crença na força inabalável das mulheres e na capacidade de transformar a adversidade em um catalisador para a mudança. Ela falou sobre a importância de construir pontes, de estender a mão e de acreditar no potencial de cada indivíduo. Embora nunca tivesse se encontrado pessoalmente com Lívia ou Ricardo após os eventos do passado, Helena sabia que, de alguma forma, suas vidas haviam sido interligadas por um propósito maior, um propósito de superação e de construção de um mundo mais justo. O destino, em sua complexidade, havia tecido uma tapeçaria de vidas que, embora seguissem caminhos distintos, compartilhavam a mesma essência de resiliência e a busca por um propósito maior. O sol da manhã entrava pela janela do grande ateliê da Fios de Vida, iluminando as mãos habilidosas das artesãs que trabalhavam em novas coleções. Lívia, sentada em sua cadeira favorita, observava Gabriel, agora um homem maduro e confiante, liderando uma reunião com a equipe de design. O som das máquinas de costura e o burburinho das conversas eram a trilha sonora de uma vida bem vivida. A Fios de Vida não era apenas uma empresa. Era um ecossistema de apoio, um lar para muitas mulheres que, como Lívia um dia, precisavam de uma segunda chance. Ela havia construído um império de gentileza e beleza, provando que o sucesso podia andar de mãos dadas com a responsabilidade social. Em um momento de quietude, Lívia pegou uma agulha e um pedaço de tecido, começando a bordar um pequeno detalhe. Cada ponto era um lembrete do caminho percorrido, das lágrimas e dos sorrisos, e da força silenciosa que a impulsionou a transformar um passado doloroso em um futuro de abundância e propósito. Ricardo, em seu jardim florido, observava os netos brincarem. A risada das crianças era a melodia mais doce que ele poderia ouvir. Sua vida, antes marcada pela ambição desmedida e pela queda, havia encontrado um novo significado na simplicidade e no amor familiar. Ele havia aprendido a perdoar a si mesmo, um processo mais difícil do que perdoar os outros. Dona Lúcia, sua fiel companheira de tantos anos, havia partido em paz, deixando um legado de fé e resiliência que Ricardo carregava consigo. Ele não tinha mais a necessidade de provar nada a ninguém. Sua maior conquista era a paz em seu coração e o amor incondicional de seus filhos e netos. Às vezes, ao ler o jornal, seus olhos passavam por notícias sobre a Fundação Helena Vasconcelos e ele sentia uma pontada de reconhecimento, mas sem qualquer resquício de amargura. A vida havia lhe dado uma segunda chance e ele a havia abraçado com gratidão, construindo um final de vida digno e sereno. Helena e Daniel, já em seus anos dourados, continuavam a ser a força motriz por trás da fundação. A organização havia se tornado um farol global de esperança, com Helena viajando menos, mas ainda ativa na estratégia e na inspiração. Em seu escritório, repleto de prêmios e reconhecimentos,
Helena olhava para uma foto antiga dela com Daniel, do início de sua jornada juntos. Eles haviam construído não apenas uma fundação, mas uma vida de parceria, amor e propósito compartilhado. Ela havia transformado a dor da traição e da perda em uma força para empoderar milhões de mulheres, e essa era sua maior vitória. Em um dia ensolarado, enquanto tomava chá com Daniel no jardim, Helena refletiu sobre a complexidade da vida, sobre como os caminhos se cruzam e se separam, e como no final o perdão e a resiliência são os fios mais fortes que tecem a tapeçaria da existência humana. A história de Lívia, Ricardo e Helena, antes entrelaçada por um passado de dor e superação, havia se desdobrado em um epílogo de paz, propósito e a certeza de que, mesmo nas maiores adversidades, a capacidade de se reinventar e a busca por um bem maior podiam, de fato, escrever os mais belos capítulos da vida. O crepúsculo pintava o céu de tons alaranjados sobre o ateliê da Fios de Vida. Lívia, já uma matriarca respeitada, observava as luzes da cidade acenderem. Gabriel, agora o principal gestor da empresa, havia implementado um novo programa de intercâmbio cultural, levando artesãs da cooperativa para aprender e ensinar técnicas em outros países. A Fios de Vida era um símbolo global de artesanato ético e empoderamento. Lívia, embora menos envolvida no dia a dia, dedicava seu tempo a escrever um livro sobre sua jornada, compartilhando as lições de vida, a importância da resiliência e a beleza de transformar a dor em arte. Ela ainda bordava, mas agora por puro prazer, criando peças únicas que contavam histórias de superação. A cada ponto, ela sentia a conexão com todas as mulheres que haviam sido tocadas por sua visão, e a gratidão por ter encontrado um propósito tão profundo e duradouro. O passado, antes uma sombra, havia se transformado na fundação sólida de seu presente e futuro. Ricardo, sentado na varanda de sua casa, sentia a brisa noturna. Os netos e bisnetos já haviam ido embora, deixando para trás o eco de suas risadas. Sua vida era um testemunho silencioso de que a verdadeira redenção não estava em grandes gestos, mas na persistência diária de ser uma pessoa melhor. Ele havia reconstruído sua relação com os filhos, e o amor que recebia deles era o maior tesouro que possuía. Ricardo passava as noites lendo, ouvindo música e, às vezes, escrevendo pequenas reflexões em um diário. Ele havia aprendido a aceitar seus erros, a viver no presente e a encontrar alegria nas pequenas coisas. A imagem de Lívia, borrada pelas décadas, surgia ocasionalmente em sua mente, não com culpa, mas com uma estranha sensação de paz, como se o desfecho de suas vidas, embora separado, tivesse encontrado uma harmonia inesperada. Ele havia perdido muito, mas ganhado muito mais em sabedoria e serenidade. Helena e Daniel, de mãos dadas, caminhavam pelo jardim de sua casa. A fundação, agora gerida por uma nova geração de líderes inspirados por Helena, continuava a florescer, expandindo seu alcance e impacto. Helena havia se afastado um pouco das viagens, dedicando-se mais à escrita e à mentoria de jovens líderes. Ela havia publicado diversos livros, e suas palestras eram ouvidas em todo o mundo, inspirando milhões com sua mensagem de esperança e empoderamento. Em uma de suas últimas aparições públicas, Helena foi questionada sobre o que a motivava. Ela respondeu que era a crença inabalável na capacidade humana de se reerguer, de perdoar e de transformar a dor em uma força para o bem. Ela não mencionou nomes, mas sabia que as vidas que ela havia indiretamente tocado, como a de Lívia e Ricardo, eram a prova viva de sua filosofia. O ciclo estava completo. As vidas de Lívia, Ricardo e Helena, que um dia foram unidas por um evento traumático, haviam se desdobrado em caminhos distintos, mas convergentes em um ponto essencial: a descoberta de que a verdadeira riqueza reside na paz interior, no propósito e na capacidade de transformar as adversidades em um legado duradouro de amor e resiliência. A tapeçaria da vida, com seus fios complexos e intrincados, havia tecido um final de beleza e significado para todos eles. A Fios de Vida celebrava seu 30º aniversário com uma grande exposição retrospectiva, mostrando a evolução das peças
e as histórias das mulheres que fizeram parte dessa jornada. Lívia, com um sorriso sereno e os olhos brilhando de orgulho, passeava pelos corredores, vendo seu sonho materializado em cada bordado, em cada tecido. Gabriel, agora o CEO da empresa, discursava sobre a importância de manter a essência e os valores que sua mãe havia incutido na marca. Lívia sentia que sua missão estava cumprida. Ela havia transformado a dor em beleza, a perda em propósito e a vulnerabilidade em uma força inabalável. No final do evento, enquanto as luzes se apagavam, Lívia tocou uma das primeiras peças que bordou, uma pequena flor singela, e sentiu que a vida, em sua complexidade, havia sido generosa, oferecendo-lhe a oportunidade de reescrever sua própria história com fios de esperança e resiliência. Ricardo, em sua casa, recebia a visita de seu bisneto, um menino cheio de energia que o lembrava de Pedro em sua infância. A casa, antes um lugar de solidão, era agora um refúgio de memórias e amor. Ele contava histórias de sua juventude, não as de poder e ambição, mas as de aprendizado e transformação. Seus dias eram preenchidos com a presença da família, com a leitura de seus livros favoritos e com a contemplação do jardim que ele cultivava com tanto carinho. Ricardo havia encontrado a verdadeira liberdade na aceitação de quem ele era, com todas as suas falhas e conquistas. Ele olhava para o passado sem rancor, entendendo que cada erro havia sido um degrau em sua jornada de autodescoberta. A paz que sentia era o resultado de uma vida vivida com honestidade e de um coração que, finalmente, havia encontrado seu caminho de volta para casa. Helena e Daniel, em sua casa de campo, desfrutavam de uma aposentadoria ativa, cercados pela natureza e pela tranquilidade. A fundação continuava seu trabalho e Helena recebia atualizações diárias sobre o impacto de seus programas. Ela havia se tornado uma conselheira para jovens líderes, compartilhando sua vasta experiência e sua sabedoria. Em uma tarde de outono, enquanto observavam as folhas caírem, Daniel leu um trecho de um dos livros de Helena sobre a capacidade humana de se reinventar. Helena sorriu, sentindo que sua vida havia sido uma prova viva dessa verdade. Ela havia perdoado, curado e construído um legado que transcenderia sua própria existência. A história de Lívia, Ricardo e Helena, embora nunca mais se cruzassem diretamente, ecoava nas vidas que cada um havia tocado, nas lições que haviam aprendido e na certeza de que, mesmo nas tramas mais dolorosas do destino, a esperança, o perdão e a resiliência eram os fios dourados que, no final, teciam a mais bela das tapeçarias. O ciclo estava completo, e a vida, em sua infinita sabedoria, havia encontrado um caminho para a paz e a plenitude para todos. O tempo, o grande tecelão, havia finalmente revelado a tapeçaria completa das vidas de Lívia, Ricardo e Helena. Em um final de tarde dourado, Lívia estava sentada em seu jardim, um pequeno oásis de paz que ela havia cultivado ao longo dos anos. Em suas mãos, o exemplar recém-lançado de seu livro Fios de Esperança, com a capa adornada por um bordado que representava uma árvore robusta, com raízes profundas e galhos que se estendiam para o céu. Ela folheou as páginas, revendo cada capítulo de sua vida, desde a dor da traição até a alegria de construir um legado. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, não de tristeza, mas de uma profunda gratidão. Ela havia transformado a cicatriz em uma coroa, e a fios de vida era a prova viva de que a resiliência feminina podia mover montanhas. Lívia fechou os olhos, sentindo a brisa suave e a certeza de que havia feito as pazes com o passado, abraçando um presente de plenitude e um futuro de continuidade através de Gabriel e das centenas de mulheres que sua visão havia empoderado. Naquela mesma noite, Ricardo, em seu confortável sofá, assistia a um programa de televisão com seus netos e bisnetos. A casa estava cheia de risadas e o cheiro de pipoca. Ele observava a alegria inocente das crianças e um calor se espalhou por seu peito. A vida o havia despojado de tudo que ele valorizava materialmente, mas o havia presenteado com algo muito mais precioso, a redescoberta do amor familiar e a paz interior. Ele havia se tornado o patriarca que nunca soube que poderia ser,
um porto seguro para sua família. Ao ver uma notícia rápida sobre a Fundação Helena Vasconcelos, ele sentiu um breve lampejo de memória, mas sem a dor de antes. O perdão para si e para os outros havia sido seu caminho para a liberdade. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno e sereno, e abraçou um de seus bisnetos, sentindo que sua jornada, com todas as suas curvas e quedas, havia finalmente chegado a um porto seguro de aceitação e amor incondicional. A milhares de quilômetros dali, Helena e Daniel estavam em seu escritório, revisando os relatórios anuais da Fundação. A organização havia alcançado marcos impensáveis, impactando milhões de vidas em todo o globo. Helena, embora mais reclusa, ainda era a força inspiradora por trás de cada iniciativa. Ela olhou para Daniel, seu companheiro de uma vida, e seus olhos se encontraram em um entendimento silencioso de tudo que haviam construído juntos. A dor do passado, a traição que a impulsionou, havia sido transmutada em uma força monumental para o bem. Em um momento de reflexão, Helena pegou um pequeno broche em forma de fênix, um presente de Daniel, e o segurou na palma da mão. A fênix, que renasce das cinzas, era o símbolo perfeito de sua própria jornada e da jornada de tantas mulheres que a Fundação havia ajudado. Ela havia provado que a vingança não era a resposta, mas sim a construção, o perdão e o empoderamento. A vida, em sua complexidade e beleza, havia tecido os destinos de Lívia, Ricardo e Helena em uma tapeçaria de redenção, propósito e a inabalável crença na capacidade humana de se reerguer, de curar as feridas e de transformar o sofrimento em um legado de esperança. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo, Léo? Acompanhamos Lívia, Ricardo e Helena em suas reviravoltas, desde a dolorosa traição que desfez suas vidas, passando pela queda e a reconstrução, até a descoberta de um propósito maior. Vimos a resiliência de Lívia florescer na fios de vida, a redenção de Ricardo em sua busca por paz e família, e a transformação de Helena em uma força global de empoderamento feminino. Suas histórias nos mostram que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança, o perdão e a capacidade de se reinventar podem tecer os mais belos destinos. Se você se emocionou, se inspirou e se conectou com essa narrativa, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para continuarmos criando conteúdos que tocam a alma. Comente abaixo qual foi o momento que mais te marcou ou qual personagem mais te inspirou. Adoramos ler suas opiniões. E para não perder nenhuma de nossas próximas histórias e continuar se inspirando, inscreva-se no canal e ative o sininho. Por fim, compartilhe esta história com amigos e familiares que também precisam de uma dose de esperança e superação. Quer mais histórias envolventes como esta? Confira a playlist à esquerda com outras narrativas incríveis que vão tocar seu coração e inspirar sua alma. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada.